A Selic subiu para 14,75. O que isso interfere na sua e na minha vida? Eu sou a Kátia Lacerda, esse canal fala sobre finanças pessoais. E tudo que envolve o meu, o seu e o nosso dinheiro, eu vou falar por aqui com vocês, certo? Então eu já peço que você se inscreva, que você deixe a sua curtida aí, porque eu tenho certeza que muita gente já ouviu essa notícia de que vai subir, que subiu, que desceu e não sabe o que isso vai influenciar na nossa vida. E é exatamente isso que eu vim falar pra vocês hoje, neste vídeo. Então, fica comigo até o final pra você entender certinho como a sua vida vai mudar a partir desta notícia, certo? Vamos lá. Eu tenho 3 pontos aqui pra te falar logo de cara como que a Selic subindo vai fazer diferença na sua vida. Primeiro, empréstimos mais caros, porque o empréstimo ele usa a taxa Selic como base. Financiamento também usa a taxa Selic como base. E o cartão de crédito que já está devorando a maioria dos brasileiros. Eu tenho um vídeo falando só sobre como o cartão de crédito pode afetar na sua vida. O título dele é não use o cartão de crédito se você não sabe dessas informações. Depois você assiste lá pra você ver. O cartão de crédito já está devorando muitos dos brasileiros e com a Selic mais alta só vai piorar. Você vira pra mim e fala assim, mas Kátia, eu não tenho nenhum desses 3, então pra mim não faz diferença. Aí é que eu vou te dizer, você tá enganado. Infelizmente, eu e você seremos afetados mesmo não utilizando essas modalidades de crédito. Eu vou te dizer o porquê. Eu vou falar um pouquinho pra vocês do contexto de tudo isso, pra vocês entenderem no final como que isso vai afetar a sua vida. Então, em primeiro lugar, o real ele é a 10ª moeda, se não me engano, que existe aqui no Brasil. O que acontece quando a taxa Selic aumenta? Significa que o governo ele não está conseguindo pagar as dívidas dele, não está conseguindo pagar tudo que eles devem pagar, e aí por causa disso ele aumenta a taxa de juros. Com isso, aumenta também a dívida pública. Dessa maneira, fica atrativo para quem vem de fora para investir no Brasil, porque é um juros alto, então a pessoa fala, eu vou lucrar com isso, eu vou investir no Brasil, eu estou lucrando porque o juros está alto. Porém, faz com que o nosso país demonstre uma insegurança financeira. É igual a nossa vida pessoal. Se você deve um monte de coisa, as pessoas da sua volta vão falar, não vou emprestar dinheiro pra Kátia, porque ela tá devendo, pode ser que ela não pague. Acontece a mesma coisa aqui. Então, por isso que com a taxa de juros, muitos vêm investir, porém, com essa insegurança com medo, né, do país falir, digamos assim. Consequentemente, que é o efeito cascata, o dólar sobe. Eu tô rindo, mas não é pra rir não, gente, é pra chorar. O dólar sobe. E o dólar subindo, tudo que é importado aumenta. Vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, que vai afetar aí na sua vida, que você achou até agora que não ia afetar, mas agora vai. Um exemplo é a gasolina, um outro exemplo é o trigo. Então tudo que é feito com trigo, que vem pão, que vem várias coisas que usa o trigo, vai aumentar também. Aí você até agora estava achando que não ia ser afetado. Agora você já entendeu o quanto você vai ser afetado, certo? Pensou, vou parar por aqui. Não. O que acontece? Se as coisas estão aumentando, você ia gastar dinheiro com outra coisa, você vai gastar com o que está aumentando, que é muitas vezes essencial. Então se a gasolina aumentou, tudo que precisa do transporte para chegar até a sua casa vai aumentar também. Porque precisa de gasolina para o caminhãozinho andar e ir até a sua casa fazer entrega, certo? Se tudo que precisa do transporte da gasolina aumenta, as pessoas vão começar a gastar só com o que é essencial. Por quê? Porque tá mais caro. Gastando com o que é essencial, as empresas começam a demitir funcionários, porque nem todas as empresas trabalham com o que é essencial. Se você fez parte da pandemia, se você já era vivo na pandemia, você vai se lembrar que realmente só o que ficou de pé e bem das pernas foi o que era essencial. Então é hospital, mercado, farmácia, coisas que realmente as pessoas não conseguem viver sem. E as empresas que já estão ali vendendo menos e não são essenciais, até os essenciais também tem a queda, né? Porque a pessoa vai comprar só o essencial do essencial. Então a empresa vê que essa situação tá desse jeito, o que ela vai fazer? Demitir funcionários, porque ela quer cortar o quadro dela para diminuir os custos fixos dela. Tudo bem, a empresa foi lá e demitiu. O que aconteceu com esse funcionário? Está sem a renda dele, sem o salário dele. Então, ele também vai gastar menos. Ele também não tem como pagar as contas. E você fala pra mim, mas Kátia, então por que não abaixam a Selic ao invés de deixar alta desse jeito? E eu te respondo, porque a inflação também já está alta. Então, não adianta baixar a Selic. Aí a gente vai pensar assim, mas a solução, então, se tudo isso começou lá atrás, que eu falei pra vocês, tá tudo anotado aqui, gente, o roteirinho, ó. Aí você pensa, se tudo começou com o governo gastando mais, então só o governo gasta menos, certo? Muito fácil de resolver. Porém, o ano que vem é ano de eleição. E no ano de eleição o governo gasta mais porque existe campanha, porque ele não vai tirar Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o que nesta época, porque se ele tirar ele vai se queimar. Porque muitas pessoas votam no governo atual
Exatamente porque tem todos esses benefícios. E aí, se esse governo atual tira esses benefícios, ele não vai se reeleger, certo? Então, o ano que vem é ano de eleição e não vai ser cortado gasto, provavelmente. Vocês percebem que quando eu faço esses vídeos, eu fico até mais séria, porque eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Por quê? Porque tudo isso afeta o nosso dinheiro, a gente querendo ou não. Então você pensa, poxa, eu tô trabalhando, tô me matando, tô fazendo, tô acontecendo pra investir, pra ter um futuro melhor, pra isso, pra aquilo outro. Mas concorda que existe um monte de outras coisas a mais que isso? Existe um monte de outras coisas que vão além do que a gente quer? Além do que a gente gostaria que fosse, do jeito que a gente fosse? E eu tenho um vídeo também que eu fiz justamente numa época de eleição, que é como escolher um candidato, agora eu não lembro o título do vídeo, tá aí no meu canal, falando de eleição, falando de como você escolher um candidato. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas não sabem escolher um candidato. Elas escolhem uma que dá um benefício próprio pro seu umbigo, só que às vezes esse benefício próprio pro seu umbigo traz malefícios para toda a sociedade, inclusive pro seu umbigo, entendeu? Aí às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas o dinheiro é público. O dinheiro público. O governo fez não sei o que. Gente, o dinheiro não é público, o dinheiro é seu e meu. Você paga impostos todo mês, e não é pouco, gente. Aqui no Brasil é um dos países que mais tem imposto. Nós pagamos os impostos, e ai de você se não pagar, entendeu? Pra quê? Pra simplesmente esse dinheiro não ser gerido da melhor maneira possível. E muitas pessoas são culpadas, né? Quase todos nós, inclusive, somos culpados por esse dinheiro ter esse rumo. Porque quando você deseja que tenha Bolsa Família, tenha isso, tenha aquilo, eu concordo que tem pessoas que são muito ajudadas em relação a isso. Porém, não são todas, muitas pessoas usam de má fé, usam, assim, nem precisam do dinheiro, não querem trabalhar, não querem se mexer e falar, o governo tá dando, eu vou pegar, porque se eu não pegar, ele gasta tudo mesmo. Só que, cara, você tá pegando o seu próprio dinheiro, é como se você estivesse se roubando, entendeu? Você tá pegando o seu próprio dinheiro, achando que tá dando golpe no governo, você tá dando golpe em si mesmo, entendeu? Você tá enganando a si mesmo, porque você tem que pagar imposto, a menos que você não pague nada de imposto. Aí realmente talvez, e ainda assim não, porque tudo que a gente consome tem imposto, né? Então todo mundo paga imposto indiretamente ou diretamente. E para os investidores, o que tudo isso, passando nesse momento de raiva, para os investidores, qual a diferença para nós investidores? A taxa Selic subindo, a bolsa cai, fundos imobiliários caem. Por quê? Porque as pessoas querem ir para renda fixa, que é uma renda que te garante ali que você não vai perder dinheiro, que está muito alta. Então, se você tem dinheiro aportado em bolsa, em fundos imobiliários, calma, não se desespere. Tem vídeos também explicando sobre isso aqui no canal. É normal ter essa queda quando a renda fixa sobe, né? A taxa Selic, CDI e tudo mais. Então, não se desespere, claro, se você tiver investido em bons ativos, né? E quem quer investir, começar a investir, esse é um ótimo momento, né? A Selic está muito alta, então realmente, para quem investe, é um bom retorno. 14,75 é um ótimo retorno de porcentagem de investimento, de retorno de juros. Mas precisa saber no que investe, até para não cair em golpes também. Eu fiz um vídeo falando para vocês de como não cair em golpes, coisas que eu coletei aí durante a minha vida, para tentar ajudar vocês com isso. Então, vamos ficar em alerta também, porque com a Selic alta assim, toda vez que tem uma inovação, uma mudança, qualquer coisa do tipo, os golpistas também vão se mudar, vão se adequar, vão, né, criar novas maneiras de ganhar o nosso dinheiro. E já tá difícil por si só, ainda se você tiver que dar pra golpista, aí também fica mais difícil ainda, né, gente? Então vamos ficar aí com as antenas ligadas. Bom, é isso, o Brasil é um país caro, né, caro viver aqui no Brasil. Gosto muito daqui, gosto demais daqui, eu amo o Brasil, amo, de paixão. Mas assim, a minha ideia desse vídeo é te dar esse alerta para você entender o efeito cascata de que uma decisão, uma mudança faz na vida de todo mundo, né? A gente precisa entender que não é só em quem investe ou quem não investe, ou quem usa o dinheiro, todo mundo vai ser impactado com isso. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e esclarecedor. Tentei falar de uma maneira bem simples e eu quero que você me deixe aí nos comentários qual foi o impacto de todas essas informações na sua vida, se você já tinha dimensão ou não que a taxa Selic subindo, todas essas alterações seriam feitas na sua vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.